Você sabia que bilhões de reais foram descontados indevidamente dos aposentados brasileiros nos últimos anos? Pessoas que contribuíram a vida toda, que confiaram no sistema, acabaram vítimas de um esquema criminoso que cresceu nas sombras, dentro do próprio INSS, e que só agora começa a ser revelado ao público. E o mais surpreendente, diante de toda essa gravidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando diretamente da Rússia, afirmou que não tem pressa para resolver o problema. Isso mesmo. Enquanto aposentados aguardam por justiça, Lula diz que prefere apurar com seriedade e evitar um show de pirotecnia. Mas o que ele está querendo esconder com essa lentidão? Quem realmente está sendo protegido nesse processo? Fica com a gente até o fim deste vídeo, porque vamos te mostrar os bastidores desse escândalo, as conexões políticas e porque essa história é muito mais profunda do que estão querendo admitir. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Aqui você encontra a verdade que a grande mídia prefere silenciar. O presidente Lula, ao ser questionado sobre a devolução do dinheiro descontado indevidamente dos aposentados, respondeu de forma vaga, dizendo que o ressarcimento depende da constatação de quantas pessoas foram enganadas. Mas ele garante que eles não terão prejuízo. No entanto, até agora, a devolução anunciada pelo INSS cobre apenas os valores de abril, somando R contra barra cifrão 292 milhões, com promessa de pagamento entre 26 de maio e 6 de junho. Isso cobre apenas uma fração das perdas sofridas ao longo de anos. E esse detalhe é fundamental: o problema não começou ontem. De acordo com servidores do próprio INSS, os descontos irregulares começaram a aumentar já em 2009. Inicialmente, de forma localizada. Mas foi entre 2017 e 2018 que a situação explodiu. Os descontos passaram de R contra barra cifrão 41 milhões para quase R contra barra cifrão 200 milhões em um ano. E apesar disso, os acordos com entidades que faziam esses descontos continuaram firmes. A lei que permite que sindicatos e associações façam descontos diretamente na folha dos aposentados existe desde 1991. Mas o uso abusivo dessa norma foi se intensificando com o tempo. Em 2017, o Ministério Público Federal do Paraná recomendou ao INSS que suspendesse os acordos com entidades que estavam aplicando descontos indevidos. Ainda assim, essas organizações continuaram operando. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, houve uma tentativa de frear essa farra. Diversos acordos foram suspensos e cancelados. Mas não demorou para que os suspeitos voltassem à ativa. Entre 2021 e 2022, 10 das 11 entidades que hoje estão sob investigação assinaram novos acordos de cooperação com o INSS. E aí vem a pergunta que não quer calar: quem autorizou esses novos acordos? Quem se beneficiou? E por que o atual governo manteve essas pessoas nos cargos mesmo após os alertas? Carlos Lupe, atual ministro da Previdência e indicado diretamente por Lula, manteve dentro do INSS vários nomes hoje investigados por envolvimento no esquema. Mesmo após o início das apurações pela Polícia Federal e pela CGU, essas figuras permaneceram nas estruturas de poder, demonstrando a total falta de vontade do governo em limpar a casa. E o que Lula diz sobre isso? Em vez de demonstrar indignação, ele joga a responsabilidade para o governo anterior, afirmando que a fraude começou em 2019 e insinuando que todo mundo sabe quem governava o Brasil naquela época. Essa tentativa de transferir a culpa revela mais do que uma estratégia política. Mostra o esforço para blindar aliados e manter intacta a narrativa de um governo comprometido com os mais pobres, mesmo que, na prática, os mais prejudicados estejam justamente entre os aposentados e pensionistas que não têm como se defender sozinhos. Outro ponto que chama atenção é a atuação do ex-presidente do INSS. Menos de um mês antes da operação da Polícia Federal, ele afirmou ao Congresso que não havia indícios de fraudes. Essa declaração contradiz completamente as investigações em curso, que já resultaram em mandados de busca, apreensão e prisão em 3 estados e no Distrito Federal. Foram apreendidos dinheiro em espécie, carros de luxo e documentos que comprovam a atuação sistemática das entidades envolvidas. E agora, o que acontece com quem mentiu para o Congresso? Vai continuar impune? O escândalo mostra como o Estado brasileiro foi capturado por interesses corporativistas e políticos que se alimentam da máquina pública em detrimento da população. Sindicatos e associações, muitos deles alinhados com partidos de esquerda, usaram os aposentados como fonte de financiamento, tirando dinheiro direto do bolso de quem mais precisa. E tudo isso com a intermediação do próprio INSS, que deveria proteger esses cidadãos. A pergunta que precisamos fazer é: por que o governo atual escolheu manter acordos com entidades já denunciadas? Por que Lula escolheu manter no poder pessoas com ligações diretas com esse esquema? Quando Lula diz que não tem pressa, o que ele está, na verdade,
nos dizendo é que prefere o silêncio conveniente ao barulho necessário. Ele mesmo reconheceu, se tivesse feito um carnaval há um ano, poderia ter parado no carnaval, como acontece em todas as denúncias. Ou seja, o medo não é de errar, é de que a verdade venha à tona e desmonte toda a narrativa de um governo que se diz defensor dos mais vulneráveis, mas que na prática ignora o sofrimento de milhões de brasileiros. Não há como olhar para essa situação sem indignação. A lentidão, neste caso, não é sinal de cautela, mas de cálculo político. Enquanto isso, milhares de idosos continuam sem saber se verão o dinheiro que lhes foi tirado de volta às suas contas. Esse escândalo é uma peça importante no xadrez político que estamos vivendo. Não é apenas sobre fraudes ou corrupção, mas sobre o tipo de país que estamos construindo. Um país onde a verdade demora a aparecer porque incomoda, e onde a justiça caminha devagar porque esbarra nos interesses daqueles que deveriam zelar pelo bem comum. É exatamente por isso que o nosso canal existe, para abrir os olhos da população, expor os bastidores do poder e mostrar quem realmente está defendendo o povo, e quem está apenas usando o povo como escada para seus próprios objetivos. Se você chegou até aqui, é porque se importa. Agora é a sua vez de fazer parte dessa mudança. Entre no nosso canal do WhatsApp, o asterisco xadrez político asterisco, e se una a milhares de brasileiros que não aceitam mais ser enganados. Lá você terá acesso a informações em tempo real, análises exclusivas e conversas que a grande mídia nunca vai promover. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, principalmente com aqueles que ainda confiam cegamente em narrativas prontas. A verdade precisa ser compartilhada, e ela começa com você.